Estamos iniciando e gravando esta que é a quinta aula, isto mesmo. Se você não anotou, eu te lembro. Hoje é a quinta aula desta matéria de hermenêutica e exegese bíblica 1, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Repito, hoje é a quinta aula desta matéria de hermenêutica e exegese 1, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, 14, isso mesmo, 14, é o dobro de 7, 14 de setembro de 2022. Acaba de chegar a irmã Sofia, que é a irmã Jennifer, tem vários nomes da nossa irmã, né? Não é um privilégio de um só, é só dela, só ela que consegue fazer isso. Deus abençoe a irmã Jennifer pela sua chegada, Deus abençoe. Pai Meus Senhor. irmãos, rapidinhos anúncios. Eu vou fechar o áudio, se me permitem, para fechar todo tipo de ruído externo. E aí, na medida que vocês forem participando com as suas perguntas, abordagens, é só gesticular e abrir do seu lado. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Maravilha, isso. O áudio está fechado só por uma questão de proteção para evitar com que o som vaze e, consequentemente, traga distúrbios à nossa concentração. Alguns rápidos avisos. Primeiro, nossos agradecimentos por aqueles que já puderam, não é, acertar a sua mensalidade do mês de setembro. Hoje estamos na metade do mês, então alguns irmãos já o fizeram. E se você ainda não fez, claro, lembre-se, tem até o dia 30 para fazê-lo, né? Nós pedimos que evitem atrasos, porque os atrasos paralisam um pouco da qualidade dos nossos serviços, porque nós dependemos, né, da mensalidade de cada um de vocês para nós mantermos o ritmo para com que as coisas continuem funcionando e não haja dificuldades ou até mesmo uma eventual paralisação, coisa que estamos lutando muito para que isso não aconteça. Outro sim, quero lhes avisar que hoje é a penúltima aula da matéria de hermenêutica e exegese 1, então, não, penúltima não, perdão, a antepenúltima, desculpe, antepenúltima. A penúltima se dará na próxima quarta-feira, dia 21, e a última, dia 28. Anote aí, no dia 5 de outubro, começamos a nova matéria, denominada Ética Cristã e Ministerial. Ética Cristã e ministerial, começando no dia 5 de outubro. Eu creio que a maioria de vocês, se não todos, não ainda passaram por esta matéria, tá? Tanto que nós estamos conferindo a grade das matérias já realizadas por todos vocês, né? Vamos fazer uma postagem pedindo que reconfirmem, creio, metade dessa turma já reconfirmou as matérias que já eliminaram, para nós não cometermos erros, né? Porque nós tivemos problemas de hackeamento, clonagem de arquivos, né? Ou seja, não perdemos os arquivos, mas em 2 hackeamentos que nós sofremos nos últimos 6 meses, os arquivos ficaram trocados. Para você ter uma ideia, né? Notas da turma da quarta-feira foram transferidas para a turma da quinta e da terça. Isso causou uma enorme dificuldade. Eu tive que fazer uma remontagem, tipo um quebra-cabeças, né? Buscando ali, buscando lá, até que, graças a Deus, conseguimos remontar praticamente 85%. Mas ainda contarei, né, com a informação de alguns de vocês, porque nós não queremos cometer esses erros, né? Ainda que a gente tenha firewall, protetor de vírus, aquela coisa toda, mas, infelizmente, como não temos Mac, né, os computadores Mac dizem que eles são melhores protegidos contra hackers e vírus, né? Mas como ainda não temos, então temos que estar sujeitos a essa situaçãozinha. Só dá um pouco de trabalho na remontagem, mas a gente, graças a Deus, até hoje não perdemos nada. Só temos essa situaçãozinha que as notas foram embaralhadas, jogadas, né, para outras turmas e outros alunos, e aí a gente procura remontar da melhor maneira possível para que nenhum aluno fique no prejuízo. Já estaremos, então, na próxima semana enviando pelo correio com bastante antecedência já a nova apostila.
E os irmãos do Brasil, já na próxima semana, já estaremos enviando o arquivo em PDF, né? No caso, seria a irmã Daniela, irmão Mateus Jair, já vão estar recebendo, a irmã Márcia também, Márcia Siqueira, que está lá no Brasil, vão estar recebendo nos seus e-mails, né, o formato PDF, para que também já tenham tempo de imprimir a apostila, e dia 5 de outubro teremos uma aluna nova, né? Então começaremos a arrancar. A aluna que esteve conosco, a irmã Angélica Bonju, vai estar então conosco a partir do dia 5. Estamos indo bem devagarzinho, a passo de tartaruga, né? Mas estamos aí, aos pouquinhos, ganhando novos alunos. Quantos olharam a postagem que eu fiz na semana passada com o gabarito de exercícios? Alô? Todos viram lá no grupo? Se você não viu, vai lá. Eu fiz a postagem, porque não houve tempo, né? Página por página, certo? Então, se você ainda não viu, vai lá no grupo, e está lá o gabarito das respostas dos exercícios, porque você vai precisar das respostas, que em cima dos exercícios é que nós vamos extrair a provinha do dia 28 de setembro próximo. Convido a vocês a abrirem as suas apostilas na página 15. Página de número 15, por favor. Página de número 15. Mais uma vez queremos agradecer o esforço que cada um aqui tem colocado para estar nesta aula. A irmã Márcia lá no Brasil, a irmã Leidiane, a irmã Núbia, que hoje está órfã de esposo e de enteada, mas isso não acontece toda quarta-feira, mas quando acontece é um negócio muito estranho, né? A telinha é sempre preenchida por 3, hoje por um só. Mas essa aula gravada vai ser visualizada pelo irmão Wellington e irmã Isadora, e vão saber que eles são muitíssimo importantes dentro dessa família aqui, que somos nós, graças a Deus. Obrigado, irmã Daniele Militão. Ela milita, né, com força, né, luta para aquilo, luta para cá, sofre, chora, esperneia, mas Deus dá vitória, ela está aqui com a gente. Mas Isabel, também muito obrigado pelo seu esforço. Irmã Jennifer Sofia também, irmão Jobé Camelo, que está daqui a pouquinho, está aí bonito, aparecendo, né? Ele está ali resolvendo os mantos dele, e também nosso irmão Zandro e nossa irmã Fernanda, que estão ali no manto, mas daqui a pouquinho também eles vão aparecer, porque estão ali resolvendo as questõezinhas domésticas, né? Graças a Deus, as coisas se resolvem e eles vão voltar aqui na telinha. Vamos lá. Princípios elementares da exegese bíblica. Olha que interessante, né? Nós gastamos 4 aulas só falando de hermenêutica. Agora nós vamos gastar pelo menos 3 aulas no grupo de 7, na verdade, falando sobre exegese. Quero deixar bem claro que não tem como estudar a totalidade dessas duas partes, né, hermenêutica e exegese, só em 7 aulas. Se a gente fosse pegar fundo, tanto um como o outro, teríamos que gastar pelo menos 12 aulas, pelo menos. Mas, como o nosso tempo é curto e não queremos fazer o curso básico muito extenso, então nos propomos a trabalhar com 7 aulas, que entendemos ser o suficiente para cobrir o básico da compreensão dessa matéria. Vamos lá. A partir deste capítulo, estaremos estudando acerca dos principais pontos da exegese. Eu creio que vocês sabem, né? Já passamos por 4 aulas, hoje é a 5ª. Eu creio que vocês sabem diferenciar o que é a hermenêutica da exegese. Eu gostaria de ouvir de um de vocês, somente de um, a menos que esse um não apareça, aí eu vou ter que escolher. Qual é a diferença básica, ou as diferenças básicas entre a hermenêutica e a exegese? Eu creio que toda aula, até nós terminarmos, eu vou ter que fazer essa pergunta, que eu quero ter plena certeza que vocês estão aprendendo, que vocês estão entendendo, ok? E que vocês estão identificando as diferenças, ou a diferença principal entre a hermenêutica e a exegese. Olá. Perfeito. Vou estar esperando, então, um de vocês voluntário. Qual é a diferença ou as diferenças básicas? Você pode citar uma só. A hermenêutica é assim, a exegese é assim. Ainda não? Vamos lá. Pessoal, a hermenêutica ela trata da interpretação
Perfeito. Tá? 100% correto. E a exegese? A hermenêutica trata da interação do texto bíblico e a exegese é o estudo do significado do texto bíblico no original. Excelente, irmão Zandro. Continue assim, que o irmão está virando gente grande e eu vou lhe acompanhar. Eu também vou virar gente grande com o irmão Zandro. Anotaram aí? Se não, ainda não anotaram, tem tempo. Ainda tem tempo, gente. A diferença básica entre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é a arte da interpretação do texto. Você quer saber como se deve interpretar corretamente o texto? É a hermenêutica que traz os princípios, as normas, as regrinhas. Já a exegese, ela estuda os significados das palavras bíblicas pelos idiomas originais. Anotou aí? Se não anotou, perdeu uma oportunidade dourada, dourada, dourada mesmo. Né? Mas se anotou, és tu, ó homem e mulher de Deus, bem-aventurado, porque essa vai ser uma das questões da provinha. Se você não souber, nada feito, você não vai ter ponto. O mínimo que pode ter uma resposta errada e negada. Tá? Então, procura não se esquecer desta parte, que ela é muito importante. Vamos lá, então. A exegese, então, como estamos aqui iniciando nesse texto, é a irmã gêmea da hermenêutica. Vamos entender por que é tão importante utilizá-la combinada com a hermenêutica. Então, hoje, a partir desta aula, teremos então mais 3 aulas, nós vamos ver a importância de combinarmos, né? Fazer uma junção com a hermenêutica e a exegese. Até então, nós estudamos ou temos estudado hermenêutica de forma bem separada. Hoje vamos realçar alguns pontos da exegese também de forma separada e vamos, ao finalzinho da aula, uns 15, 20 minutos finais, fazer o quê? Um entrelaçamento, uma combinação dos dois elementos. Vamos estudar também seus princípios e mecanismos de funcionamento para uma melhor valorização e compreensão das palavras nos idiomas originais. Como nós estamos estudando princípios, né? É o que diz aqui bem na apostila, princípios. Nós não estamos estudando a matéria em toda a sua capacidade. Isso vamos estudar no médio em teologia para quem escolher caminhar e ir para o médio. No médio, sim, nós vamos estudar essas duas matérias, hermenêutica e exegese, em toda a sua plena capacidade, toda, imagine toda, tanto que teremos 8 aulas, tá? Em hermenêutica 2, hermenêutica e exegese 2. Estamos planejando para que ela dure 8, como no máximo 10 aulas. Estamos aí, entre 8, mínimo de 8, máximo de 10, porque nós vamos estudar essas duas partes, né, na capacidade máxima. Como estamos estudando o básico, claro, estamos estudando apenas princípios, né, para termos uma noção de como funciona ambas as ciências. Vamos lá. Número 1, língua moderna do estudante da Bíblia. Devemos saber o que diz o texto bíblico na língua nativa. Esta pode ser o português, o inglês, o espanhol, a língua nativa dos dias de hoje. Trata-se do sentido natural das palavras em nosso próprio idioma. Como deve ser do conhecimento de vocês, a língua portuguesa é o idioma mais difícil do mundo. Quem sabia disso? Que a língua portuguesa é o mais difícil. Ganha do hebraico, ganha do ucraniano, ganha do grego, ganha do mandarim, ganha de longe, de todos os idiomas do Oriente, ganha do árabe. Nossa língua, a língua portuguesa, é violentamente complexa. São 8.900.000 unidades de palavras, que aí incluem conjunções, adjetivos, artigos, verbos, numeral. A lista é enorme. E isto faz, é claro, a língua portuguesa
uma língua complexa demais. E a complexidade aumenta na Bíblia, porque a Bíblia não usa a linguagem de hoje. A Bíblia, nas traduções mais tradicionais, que são mais fiéis ao texto original do hebraico, aramaico e grego, a Bíblia Sagrada em português não conta com termos contemporâneos, termos modernos, aliás. Só existem 3 traduções na língua portuguesa que tentam trazer os termos originais dentro de um português atualizado ou moderno. Seria a nova linguagem da tradução de hoje, a NLTH, a nova versão internacional, que é uma Bíblia de características ecumênicas, e a Bíblia A Mensagem. Não recomendo essas Bíblias para estudo bíblico. Ouçam bem, não é recomendável o uso das traduções NLTH, NVI e A Mensagem para estudo bíblico fora de cogitação. Para você tentar trazer a frase do texto bíblico que você considera muito difícil de interpretar, é válido usar uma das 3, mas não a título de estudo bíblico, porque há um risco de adulteração no texto original. Estão entendendo? Como estou entendendo? Não use essas traduções para estudo bíblico. Devocional é válido, mas para estudo bíblico vamos trabalhar com as traduções mais tradicionais, como esta aqui que eu apresento, Almeida, Revista Corrigida, 1995. A RC tem várias edições, né? A de 1958, a de 1969, a de 1995 e a de 2009. Alguém me perguntou esses dias, qual seria a melhor ARC hoje no mercado? 2. Se quiser anotar, é a RC 1969 e a RC 2009. Tá ali, olha lá, irmão usando, arrebentou com a boca do balão. Meu Deus, tem que ficar quietinho. Irmão Zandro tem o as de espadas, tem o coringa, não sei quantas cartas ele tem. Eu sei que ele tem muita coisa. A irmã Jennifer está tentando mostrar ali, mas eu não consigo ver, né? Deixa eu ver aqui. Não consigo, está um pouquinho longe. Se depois puder fotografar, irmã Jennifer, e mandar no meu privado, eu agradeceria, né? Para detectar. Mas se você anotou as 2 melhores, a ARC, né, a Almeida Revista Corrigida, de 1969 e 2009. Se você tem dúvida, é só abrir a Bíblia por dentro que você vai descobrir a edição, se a ARC... É 2009. 2009, então excelente, excelente. Então são as 2 melhores traduções. A 95 não é muito boa, nem as demais outras, deixa um pouquinho a desejar, mas 1969 e 2009, bola 20, muito boa. Vamos lá. Mas vamos trabalhar com a 95 só para você ter uma ideia, ok? Na Almeida Revista Corrigida, 1995, nós vamos encontrar algumas expressões, como ser imputado ou levado em conta. À primeira vista, um leitor, quando lê ser imputado, fica um pouco confuso. O que é ser imputado? Quantos já tiveram essa dificuldade de ler a expressão ser imputado? Alguém já teve essa dificuldade? Está lendo ali o texto e, bum, ser imputado. Aí o pessoal até pensa bobagem. Ser imputado, que negócio é? Desculpa, não estou querendo usar de malícia, não, mas é um termo que quem nunca leu só mal, na verdade, pela pronúncia da palavra, o negócio... Eu já ouvi um pastor dizendo, epa, que palavra é essa aqui na palavra de Deus? Não, meu irmão, não é palavra. É um termo um pouco arcaico e que se faz difícil de você interpretar assim à primeira vista, né? Aí você vai lá no dicionário, nas concordâncias bíblicas e descobre que ser imputado é levado em conta, é levado em consideração. Restolho, lá em Êxodo 5:12, é um outro termo difícil, que são os restos das colheitas, da colheita do trigo,
da colheita da cevada, entende? É o que está lá em Êxodo 5:12. Exatores. Alguém sabe o significado desta palavra que está lá em Êxodo 5:13, na ARC 1995? Exatores, uma irmãzinha, né? Muito simples, mas a queridíssima, né? Sedenta da palavra, já sei, pastor, ela animada, eu sei o que é exator, aquele que trabalha com matemática. Como assim? Que matemática não é uma ciência exata? E eu quero, olha, ela de tudo está errado, né? Ela está se baseando na raiz da palavra, exatores de exato. Eu falei, irmão, não está ainda muito certo, não, mas a senhora também não está tudo de errado, né? Ela alegrinha, ganhei 50 pontos. Não, minha irmã, eu não tiro, mas também não lhe dou. E ela ficou frustrada. Não, eu tenho certeza, exatores, vem de exato. Não, minha irmã, vou explicar. Isso é um termo difícil. Pensa no menino de 14 anos, eu lendo isso na Bíblia, eu fiquei confuso. O que eu fiz? Fui lá para o dicionário. Tinha dicionário naquela época? Claro, sempre teve. Então, quando eu tinha 14 anos, eu li esse termo e eu fiquei surpreso. Uau! Alguém sabe o significado dessa palavra exatores? Ou ninguém teve a curiosidade de pesquisar? Será que o espírito de pesquisa ficou para trás, gente? Vamos lá, vou dar um tempinho. Já sei, estão procurando o Dr. Google. O Dr. Google, nessa hora, salva a pátria, né? É um desespero. Dr. Google, me ajuda, help me. Olha lá, o Aurélio lá. Irmão Zandro, não é brincadeira, não. Eu tenho que ir Cobrador de rápido. impostos? Hein? Cobrador de impostos? Não, irmã, aí seria publicano. Vamos lá, gente. Exatores. Ninguém tem ideia do significado? Uau! Então, naturalmente, quando você lê esse texto, vai te causar dificuldade. Como? O dicionário diz cobradores de impostos. Mas no sentido bíblico, não. Aí, essa é a questão. No sentido bíblico. Capatazes. Capatazes. Sabe qual é a função do capataz, né? É aquela pessoa, aquele empregado que exercia pressão para que uma obra fosse acelerada, concluída o mais rápido possível. Então, anota aí, no sentido bíblico, exatores são capatazes. No sentido secular, faz sentido, cobradores de impostos. Mas no sentido bíblico, os exatores são capatazes. Anotou aí? Exatores, capatazes. Aquela pessoa que era designada, na verdade, para fazer pressão para que uma obra, como no caso no Egito, né, os exatores, eles chicoteavam os hebreus para acelerarem o processo da construção das pirâmides, dos templos em honra aos faraós. Anotou aí, então? No sentido bíblico? Pastor, Sim. eu estava tentando entender, né, aqui o versículo, em Êxodo 5:13, na minha Bíblia fala os superintendentes. Superintendentes também, porque havia muitos capatazes que eles eram administradores principais, entende? O faraó do Egito dava a eles, não a todos, alguns deles, uma autoridade muito elevada, e eles falavam em nome do próprio faraó, tá? Então, algumas traduções traz como superintendente, ou seja, eles tinham a responsabilidade por um grupo de 40, de 60, de 80 homens, e tinha a autoridade de falar em nome do faraó, corretíssimo. Então, nossa irmã Daniele, na sua pesquisa, só por causa dessa pesquisinha, ela já ganhou 50 pontinhos. Então, parabéns, irmã Daniele. A irmã Daniele está sorrindo, que daqui a pouco a telinha estoura o tamanho do sorriso da irmã Daniele. Já tem mais 50. Se continuar assim, acho que vai ficar isenta da prova de hermenêutica. Anotou aí, também significam superintendentes, né? Aqueles homens que recebiam uma autoridade especial da parte do faraó para exercer um comando num grupo de 40, 60, 80 e até mesmo 100 homens. Vamos lá. Oblação. Hebreus 10, 14. Alguém sabe o significado dessa palavra? Oblação é feio, né? Oblação. O que é isso? Vou esperar.
Ou vocês não tiveram tempo de pesquisar? É interessante isso. No momento que não temos o devido tempo para pesquisar, vamos ter enorme dificuldade com essa tradução de Almeida. Enorme. E aí você vai ser obrigado a lançar mão de um dicionário bíblico para saber o que você está lendo. Pastor. Como? Ofertas a Deus? Oferta, uma única. Ofertar Que tipo de oferta? É uma oferta, mas tem um tipo específico. ofertas a Deus de Ela tem ela tem um significado bem mais específico. Ninguém está conseguindo pegar? Porque se formos usar a palavra oblação como uma oferta qualquer... sacrifício, pastor? Não. Santificar. Ninguém conseguiu pesquisar direitinho? Oh. Vou esperar um minutinho. Pastor, Uhum. é ato de fazer uma oferta a Deus ou aos santos. Na religião, essa oferta oblata. Falando nisso. Oblação era uma oferta feita com um voto específico. Voto específico, tá? Não era uma oferta qualquer, era uma oferta feita em base de um voto, tá? Hebreus 10:14 diz assim, ó, porque com uma só oblação, ou seja, uma oferta com um voto específico, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Qual foi o voto específico feito no sacrifício de Jesus Cristo? Purificar os nossos pecados, dar a nós o perdão dos mesmos e fazermos justos perante o Pai. Então, o sacrifício de Cristo, ele trouxe em si o que? Uma oblação, um sacrifício que trouxe consigo um voto, um propósito específico. Dizer uma oferta de maneira genérica não é válido. Tá? Nós temos que entender que essa palavra oblação ela tem esse alcance, tem essa aplicação, né, muito específica dentro da teologia. E sopo, essa é fácil. Já te adianto, não tem nada a ver com sopa. Parece, né, a palavra com sopa, isopo. H-I-S-S-O-P-O, isopo. Levítico 14:4. Sim, irmão Zandro? Um feixe de ervas. O feixe de ervas era usado como uma espécie de spreading. Não me vem em português a expressão. Como? Como? Dicionário de Salmos também. Isso, né? O isopo era um feixe de ervas o qual era molhado numa salsa, num suco, numa espécie de tempero para espalhar sobre uma superfície, seja sobre a carne de um animal que estava sendo assada ou preparada, tá? Na verdade, é um feixe de ervas. Escreva aí ao ladinho da palavra isopo, porque muitos podem confundir com... O seu som está um pouquinho baixo, irmão Zandro, não sei se está muito... O telefone é ruim demais. Mas está. foi usado também quando foi colocado o vinagre em Jesus Cristo também, né? Isto foi usado para embeber aquela esponja. Então, aquela esponja ela tinha uma característica de esponja, mas tinha também alguns molhos de isopo, né, para retenção do vinagre, com o objetivo de aliviar as dores do Senhor Jesus, e ele, obviamente, recusou, né, a absorção, né, a bebida, porque era um estupefaciente, ou seja, era uma droga que tinha por objetivo aliviar as dores da crucificação. E Jesus não desejou fazê-lo. Mateus Jair, de qual céu tu vieste? Do primeiro, do segundo, do terceiro céu? Rapaz, é bom demais quando eu vejo o Mateus. Quando o Mateus aparece assim, ele vem de um dos 3 céus. Agora, qual dos 3 eu não sei. Depois ele vai me dizer em off se ele veio do primeiro ou do segundo. Mas eu sei que ele veio do céu. Deus lhe abençoe. Eu sei que a batalha da vida é muito grande, Mateus. É muito grande. Meu Deus, às vezes... não digo dar vontade de desistir, mas
É cansativo, eu entendo, mas estamos aqui, firmes e fortes, nós entendemos, né? Deus continue fortalecendo o nosso querido irmão. Propiciação. Propiciação. Propiciação e oblação não são as mesmas coisas, não? Não, totalmente Né? Sacrifício também diferente. é Estão sacrifício. interligados a título do sacrifício, mas têm funções diferenciadas. Expiação dos pecados. Expiação Ação. dos pecados. Irmã Dini, que respondeu, correto? Maravilha. 50 para a senhora, para sorrir um pouquinho mais e dormir com aquele sonho, né? Como é que vai ser a minha nota? Vai ter um 100zão lá que a irmã Dini vai até infartar. Não vai entender nada. 100, 100. De onde vem tanto 100? Ela vai se lembrar. Veio desses momentos que, infelizmente, nem todos, né, valorizam, né? Mas eu sou muito tímida para falar. Não, nós estamos aqui para juntos, né, trabalharmos. Irmã Jennifer, parabéns. Luiz, mas essa não seria a consequência, não? Mas a palavra propiciação ela é muito ampla. Dê uma olhadinha no escopo da teologia. Ela é muito ampla. Ela abrange 3 facetas que envolvem o nível dos mecanismos de sacrifício. Né? E um deles, a expiação dos pecados. Né? Por isso que se fala daquela mesa que tinha dentro do tabernáculo, a mesa dos pães da proposição. A expressão é proposição, interessante, mas está ligado à propiciação, né? Porque aqueles pães simbolizavam as tribos de Israel, mas pelo fato que estava sobre uma mesa, na tipologia do tabernáculo, mesa fala de entrega, de oferta, de sacrifício. Então, é como Cristo se sacrificando pelas tribos de Israel e, ao mesmo tempo, apontando para a igreja. Ou seja, como se tivéssemos né, tempo de estudarmos a palavra propiciação, ela é ampla, ela abrange 3 aspectos importantíssimos da doutrina da salvação. Ela é muito ampla. Tem uma consequência, é verdade, mas ela tem um princípio, um meio e um fim muito, muito amplos. Perfeito. Letra B. Se eu não entendo, isso é uma coisa natural que nós estamos aqui experimentando, não é verdade? Se eu não entendo o que diz o texto bíblico em meu próprio idioma, como poder entender o que significa esse mesmo texto para receber a mensagem divina e comunicá-la aos outros? E este problema, cada um de nós, não é verdade? A seu tempo temos enfrentado. Quantos de vocês estão lendo um texto e, de repente, bum, se depara com uma palavra, uma frase que não faz absolutamente nenhum sentido? Quantos já passaram por essa experiência? Isso é totalmente normal. Daí a necessidade de quê? Termos um dicionário bíblico. Eu já postei aqui no grupo, correto? 2 dicionários bíblicos em PDF, Wycliffe e o Vine. Alô? Eu já não postei aqui ou não? Isso, usa com toda a força. São os 2 melhores dicionários bíblicos hoje disponíveis em língua portuguesa. Se você acha incômodo usar o formato PDF, ok. Procure, então, comprar o formato ali, irmão. É sério, né? O nosso irmão tem uma livraria, uma biblioteca. Não, eu tenho que aumentar. A minha biblioteca está pobre. Diante do irmão Sandro, a minha está triste. Se eu tenho 11.787, o irmão Sandro tem 30 mil livros. Eu preciso. Tem só 17 só. Essa é a modéstia do irmão Sandro. Eu já estou aqui, já tenho uma pobreza de 11.787. Se o irmão Sandro tem 30 mil, eu vou ser rico. Olha só, Wycliffe. Gente, que coisa linda, olha só. Se você tiver os 2, puder ter os dois é o mesmo que você ter 2 R15 com cartucho quádruplo. Não estou exagerando, não. São os 2 melhores dicionários bíblicos em língua portuguesa. Se não, você acha que é um valor muito pesado para o seu bolso, use o formato PDF, né, que compartilhamos com vocês. Você não pode deixar de usar esse dicionário, porque ele vai lhe ajudar demais. Inclusive, ele ajuda até entender, ele tem uma pequena concordância bíblica, que vai lhe ajudar a localizar as palavras bíblicas. Vamos lá. Meditemos aqui quanto ao que diz. Olha esses textos. Não sei se vocês
tiveram um tempinho, e eu quero acreditar que pararam durante a semana, meia hora que seja, para ler esses 3 textos. Vamos lê-los. Olha, dá um nó na cabeça. Juízes 12:6, Neemias 8:8 e 1 de Coríntios 4:9. Olha só isso aqui. Uma pena se você não teve o tempo suficiente, né, para dar uma olhadinha nesses 3 versículos. Esses 3 versículos, acredite você ou não, eu tenho, inclusive, no bom sentido, pego dezenas de pastores que têm uma enorme dificuldade de interpretar esses 3 textos. Olha o que diz Juízes, capítulo 12, versículo 6. Então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Por ele dizia Sibolete, porque ou não podiam pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram em Efraim naquele tempo 42.000. Percebem? É o problema do sotaque, da dicção, quando você pronuncia uma palavra, né? Eu creio que isso não é novidade para os queridos irmãos, né, que são de diversas partes do Brasil, né? Não sei se você já observou, no sudeste do Brasil, basicamente, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas Gerais eu não estou muito certo, porque os sotaques no estado de Minas Gerais variam bastante. Mas Rio de Janeiro e Espírito Santo se diz tomate. Alguém já viu um carioca ou um capixaba pronunciar essa palavra? Tomate. É como se tivesse o t no final, mas não se escreve TE. Concordam comigo ou não? Ou mudou a grafia e não me avisaram? Basicamente, o carioca pronuncia a palavra com a letra E, ele pronuncia um som de I. Isso. Basicamente, todas as palavras que você tiver terminando com a letra E, o carioca vai pronunciar como se fosse a letra I. Na verdade, TCHI, né? TCHI. Claro, é a característica do sotaque. No sul do Brasil, por outro lado, onde está o Mateus Jair, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, se diz tomate, tomate, leite, leite, não, leite. Ô, pastor? Sim. Na real, assim, o sul do Paraná ali realmente é leite, né? Aqui, aqui, né, no interior já é leite. Olha só, tem essa também no Paraná? Rapaz, eu sei que Santa Catarina e Rio Grande do Sul é leite mesmo, tomate no duro. Agora, se no Paraná tem leite, é novidade para mim. Ó. O Paraná é um estado grandíssimo, eu não tive oportunidade de rodar dentro de todo o Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sim, conheço de cabeça para baixo. Só do Rio Grande do Sul eu conheci 311 municípios e em Santa Catarina 198. No Paraná conheci menos de 15 municípios. E provavelmente nesta região que o irmão se refere, eu não estive lá. Eu gostaria de tomar o leite dessa região do Paraná. Você está entendendo a questão desse texto que acabamos de ler? É a questão da dicção, a questão do sotaque. Isso a gente vê também no Nordeste do Brasil. São 9 estados do Nordeste, cada estado tem um sotaque. Pernambuco tem um sotaque, Bahia tem um sotaque, Rio Grande do Norte tem um sotaque. É assustador, né? Então, o Brasil é um estado particularmente de 27 ou mais sotaques. Entende? E quando nós encontramos essa dificuldade na Bíblia, piora mais ainda, né? Por causa da dicção de certas palavras. Neemias 8:8, vamos lá, Neemias 8:8. Então, esse texto de Juízes nos ensina que, por terem apresentado um sotaque estranho, eles se denunciaram, não é verdade? Como inimigos da nação de Israel, e foram todos mortos, né? Mas quanta morte? 42.000. Já pensou? Você perder a cabeça por causa de uma palavra mal pronunciada? Uau, essa aí foi bem, bem perigosa. Neemias
capítulo 8, verso 8, outro texto altamente curioso, para nós entendermos a importância de compreendermos as palavras bíblicas. Neemias 8:8. E leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Olha a importância aqui da exegese, né? Esdras e Neemias fizeram questão de não apenas lerem o livro da lei diante de todo o povo, mas fizeram mais do que ler. Eles declararam e explicaram o sentido. A Bíblia não dá detalhes, mas neste culto que nós lemos em todo o capítulo 8 do livro de Neemias, se trata do maior avivamento que a nação de Israel viveu. E muitos hoje entendem errado o que é um avivamento bíblico. Avivamento bíblico não é a explosão de dons espirituais, não é. Avivamento bíblico é a igreja, é o povo de Deus se voltar de cabeça, conscientizado que a palavra restaura, transforma, modifica as nossas atitudes para que sejamos melhores filhos e filhas de Deus. Então, na nação de Israel ali, viveu o mais poderoso de todos os avivamentos. E esse avivamento foi provocado, né, pela palavra, pelo poder, pela faísca da palavra. E o avivamento foi tão forte que, olha o procedimento de Neemias. Ele não apenas leu, mas ele fez questão de declarar e explicar o sentido. Hoje em dia nós estamos, com todo respeito, isso aqui não tome como uma crítica, vocês vão entender. Estamos ouvindo mensagens as quais não está havendo a declaração e muito menos a explicação em detalhes do texto bíblico, né? Muitas das vezes algumas dessas mensagens vêm para manipular as nossas emoções e nós não precisamos, nenhum de nós, de termos as nossas emoções manipuladas. Precisamos entender a vontade de Deus através de uma mensagem clara, direta, profunda e explicada. Quando ela é explicada, meu Deus, o povo come, o povo se satisfaz. Pastor, Sim. mas infelizmente existem algumas situações, passamos por isso esses dias na nossa igreja, veio um pastor com uma mensagem, 2 vezes ele pregou na nossa igreja assim, seguida. Para mim foi assim, são mensagens de ensinamento, muito boa, ele passeou pela Bíblia, muito boa. Havia pessoas que falaram assim, essa mensagem está me dando sono, mensagem sem graça, e você fica, em que mundo a pessoa vive? Porque gosta de mensagem, exatamente, essas mensagens que te levam à emoção, né? Mas aprender mesmo da palavra, poucas pessoas querem. Isso é um problema lamentavelmente generalizado, não querendo, claro, generalizar, mas parece que o povo de Deus, no sentido geral, não estou querendo dizer todos, mas a maioria, isso é preocupante, se acostumou com mensagens que manipulam a emoção. Vou dizer manipular, porque a Bíblia ela não tem essa capacidade de manipular, não. A palavra de Deus, quando ela é explicada, ela convence, ela gera impacto, e esse impacto entra tudo no nosso ser, começa a ser alcançado, incluindo as nossas emoções, entende? A Bíblia fala que nós temos que apresentar a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Um culto que estejamos entendendo o que estamos apresentando a Deus, confere, e recebendo da parte de Deus. Quantos estão me entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? Culto racional é isso. Eu dou aquilo que eu entendo que é a correta adoração para Deus, e eu recebo da parte de Deus aquilo que eu assimilo para o meu proveito e para a minha edificação. Mas como a irmã Núbia frisou, infelizmente, a maioria do povo evangélico brasileiro, não vou dizer que isso não aconteça entre os hispanos e com os americanos. Eu convivo aqui na Flórida
com as 3 igrejas, né? Estou numa igreja americana, mas também visito igrejas hispanas e pouquinho visito igrejas brasileiras, mas eu vejo essa situação muito acentuada, infelizmente, no meio das igrejas brasileiras, porque tem várias razões, né? Já estive em 2 igrejas hispanas no mês passado, que eu também tive essa situação. Eu fui convidado para ministrar e o pastor da igreja, olha só, pastor, que mensagem sonolenta. Eu ministrei sobre as bem-aventuranças. As 8 bem-aventuranças, e ele chamou sonolenta a minha mensagem. 25 minutos, pastor, que sono, meu Deus! Aí, meu irmão, o irmão nunca ouviu falar das bem-aventuranças? Assim como tipo uma escadinha, não, porque eu apresentei as bem-aventuranças como fossem degraus, 8 degraus de uma escada, né, que nos leva ao crescimento e maturidade cristã. Ele estava assim, ele mesmo bocejando no púlpito. Eu esperava que o Senhor trazia aqui uma labareda de Deus para queimar nossa alma, fazer a gente saltar pelos pés. Então, eu fui muito sincero, não me convide mais. Então, eu não sou esse ministrador, desculpe. Irmão. Talvez é um pouco do problema, né? Eu, como estou no Brasil, eu sei, né? Disso, né? Do pessoal querer mais emoção, porque de fato aprende da palavra, seja porque aqui no Brasil são algumas igrejas só, infelizmente é mais as igrejas reformadas que têm em seus sermões, ou como costume, o sermão expositivo, né? Talvez um pouco seja isso, porque assim, tá, ali onde eu congrego, né, pela graça de Deus, né, o pastor sempre prega o sermão expositivo, mas tem muitas igrejas, assim, até mesmo da Assembleia de Deus, que não é comum, e quando tem um sermão expositivo ali, onde a escritura é exposta, acaba causando essa, como que eu posso dizer, essa aversão ali por parte dos irmãos ali. Aí entra um fator que é bem complicado e não se pode mudar do dia para a noite, é um chamado cultura denominacional, cultura de igreja, entende? Cada igreja e cada denominação tem a sua cultura, ou seja, o seu formato. Então, para mudar isso do dia para a noite é quase impossível. Na verdade, não existe nenhuma igreja na face da terra que esteja 100% enquadrado no formato bíblico. Sempre vai haver, digamos, algo a desejar, ou na Igreja Batista, ou na Igreja Presbiteriana, ou na Assembleia de Deus, ou na Congregação Cristã no Brasil, sempre, sempre, entende? Por isso que nós batalhamos muito, né, em sermos uma entidade de ensino teológico, uma escola teológica, com a visão mais interdenominacional possível. Eu creio que vocês que estão aqui conosco já há algum tempo têm percebido que eu tenho lutado para jamais, em momento nenhum, levantar a bandeira de qualquer denominação, mas a nossa tendência, ela é, sem dúvida, pentecostal, não é pentecostal, mas eu não estou aqui levantando a bandeira da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Metodista Wesleyana, de forma nenhuma, né? Nós estamos levantando a bandeira do reino. Porém, como falou o irmão Mateus Jair, isso não é uma crítica, isso é uma observação e até algo para nós pensarmos e pedimos com que Deus nos use para ajudarmos a alterar. Mudar é impossível, porque se trata de formação. Você não muda a formação em 2 meses, em 6 anos, em 10 anos. Para você mudar 5% de uma formação, você leva em torno de 50 anos. Para você mudar 5% de uma formação, você gasta pelo menos 50 anos. Meu Deus, então não tem esperança? Claro que tem. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, claro que vamos somar e ajudar a trazer uma sensível, né, alteração. Né? Isso vai levar lá na frente, claro, você ser criticado. Digamos, vamos ouvir a irmã Núbia pregando uma mensagem explicada, bíblica. Está todo mundo assim, ó, de boca aberta. Mas como é que pode? Essa mulher pregando desse jeito aí. Vou ouvir a irmã Daniela explicando o Salmo 119. Tá? O pessoal vai ficar a ponto de infartar. Ou ouvir o irmão Jobé explicando o capítulo 4 de Êxodo e assim por diante. Então, quando nós nos propomos a nós mesmos buscar em Deus uma alteração, ainda que seja que leve,
dentro desta cultura denominacional ou de igreja, Deus, claro que se agrada, porque Deus está vendo que o esforço de cada um de nós, não em abraçar a perfeição. A perfeição não existe, mas existe o quê? O esforço para fazermos o melhor, para termos, né, a compreensão necessária para passar a outras pessoas. Deixa eu avançar aqui, que o negócio agora vai ficar bonito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Esse texto fala do Espírito Santo distribuindo dons. Olha o que diz 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo de número 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Aí entra outro probleminha. Paulo aqui está deixando bem claro o problema que havia na igreja em Corinto, na Grécia. E qual era o probleminha? Probleminha não, problemão. Os corintos, ou os coríntios, quando recebiam o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, dentre eles o dom de línguas, eles imaginavam que quanto mais, com todo respeito eu falo, falassem línguas, estavam demonstrando que espiritualidade, superioridade. Anote aí, dons espirituais nunca, em momento algum, determina a nossa espiritualidade. O que determina a nossa espiritualidade é o fruto do Espírito Santo, que fala do caráter de Cristo. Os dons espirituais são ferramentas que Deus nos entrega para fazermos um bom uso da obra do Senhor e para servir bem na obra do Senhor. Então, anote aí, dons espirituais não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, não tem nada a ver com o nosso caráter. Inclusive, tem até, infelizmente, né, cristãos de mau caráter, cristãos imaturos, que estranhamente, né, e a Bíblia fala isso, não vou entrar agora nos pormenores, fala que existem, né, estão aí, na casa de Deus, causando até um pouco de confusão, né, imaturos, pessoas que, misericórdia, sua graça, estão sendo usadas. Mas é aquilo que diz lá em Romanos 9:18, os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Então, não depende do nosso mérito pessoal. Deus dá, ó, de graça, é presente. Agora, se você vai fazer um bom ou mau uso, esse é outro assunto. Aí entra a parábola dos 10 talentos. Aí Deus vai cobrar daquele que mal usar o dom, o talento que lhe é ofertado. Tá? E aqui o problema da igreja de Corinto era que as pessoas, quando recebiam o dom de línguas, elas usavam de maneira que é incorreta. Um queria falar mais línguas do que o outro, querendo demonstrar o quê? Não, eu sou melhor, eu sou mais espiritual, eu sou mais superior. E a coisa não é assim. Que o próprio capítulo 14, se você já leu, se não leu, eu te sugiro, leia o capítulo 14 de 1 de Coríntios, ali ensina o uso do dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Anotou? Capítulo 14, 1 de Coríntios. É o manual do bom uso do dom de profecia, do dom de interpretação de línguas e do dom de línguas. Olha só. Resumindo, com respeito a essa parte que Paulo se refere. Quem fala em línguas e não tem a devida interpretação, está falando para quem? Para a igreja ou para Deus? Para Deus. Quando há as línguas que venham a ter a interpretação, a mensagem é para quem? Para a igreja. Por isso que Paulo decidiu colocar da parte de Deus uma orientação. Se é para falar em línguas, que tem dois, somente dois. E levante-se um terceiro para interpretar. Do contrário, ó, boquinha calada. Porque era uma confusão generalizada. Eram 3, 4, 5, sei lá, e nada de interpretação. Ok, então fiquem dois e olhem para que haja um terceiro
que traga a interpretação. E se não houver interpretação, então aqueles dois estão falando entre o seu espírito e a pessoa do próprio Deus, ok? Só para nós entendermos. Com a igreja de hoje é mera coincidência. Como é que é? Qualquer semelhança com a igreja de hoje é mera coincidência. Meu povo perece por quê? Por quê? Não conhece. Falta de conhecimento, né? Se o povo de Deus hoje vem a ter uma base pequenininha de conhecimento, como o Jobé acabou de falar, essas problemáticas não aconteceriam, mas infelizmente continuarão acontecendo, não porque eu e você sejamos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, somos iguaizinhos a todo mundo, com a diferença que estamos fazendo isso aqui, ó, suando, para ter uma base de conhecimento mínimo para ajudar as outras pessoas a enxergarem exatamente o que é a palavra de Deus. É porque hoje, né? É porque as pessoas elas medem a tua espiritualidade se você fala em língua ou não. Se você não fala em língua, você não... Cheguei ao ponto de ouvir assim, você não fala em língua? Eu falei, não. Então você não é crente. Então tá bom. Então, aí o negócio é pesado, gente. Para então, com isso. Esse negócio chega a ser constrangedor, pastor. É muito constrangedor. Não, desculpe a expressão, não sou de usar expressões de gíria ou vulgares, mas chega a ser absurdo, chega a ser ridículo um cristão ser rotulado de não espiritual por não falar em línguas. Eu conheço um pastor aqui na Flórida, não vou dizer, ele é brasileiro, uma igreja brasileira até numerosa, que ele ensina. Eu ia até visitar essa igreja, mas quando eu assisti um vídeo dele de 8 minutos, eu desisti na hora, né? Minha esposa murchou, meu filho então ficou revoltado. Sabe o que ele prega? Se você não é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas, você não é crente e não vai subir no dia do arrebatamento. E ponto. E a igreja, amém! E agora? E ele pega textos isolados. É assustador. Engraçado que eles não dão tanta importância assim para o fruto. É isso que eu acho engraçado, né? O fruto, que é o caráter do cristão, ninguém quer. É horrível isso, irmã Núbia, e a gente fica cada dia mais triste, cada dia mais, se eu posso usar essa palavra, frustrado, embora eu já tenha visto muita coisa ao longo da minha vida como cristão, mas tem cada situação que eu digo para minha esposa, rapaz, eu pensava que eu já tinha visto tudo, estou vendo mais uma coisa em 53 anos de fé, eu nunca pensei na minha vida. É coisa de ficção científica e de história de terror. Esse pastor aí, ele voltou nas aulas de hermenêutica e exegese da Bereia. Está precisando voltar. Aí é perigoso. Aí eu não sei se ele vai querer alguma conversa com a gente, não, né? Porque talvez a gente vai se tornar uma ameaça, né? Que, na verdade, não se assuste. Ele está fazendo uma exegese, né? Uma exegese, corretíssimo, irmão Mateus, uma exegese, uma interpretação própria daquilo que a Bíblia não revela. Então, não fique assustado, meu irmão. Se você, irmão, lá na frente, se isso já não está acontecendo, você venha a ser mal interpretado pelo pequeno conhecimento que Deus está lhe dando para saber separar a hermenêutica de exegese. Ou seja, no momento que eu e você começamos a abrir os nossos olhos para uma correta interpretação, qual é a tendência? Sermos mal interpretados. Então, não se assuste, né? Se, de repente, a irmã Mateus já abrir a boca falando de hermenêutica e exegese, o que é isso? Quer saber mais do que eu? Também não se surpreenda, irmã Núbia, se essa uma conversação relaxada, informal, comece a falar, né, da questão da hermenêutica da exegese, olhar para a senhora de olho arregalado, dizendo, que loucura é essa? Não se assusta, entende? É uma coisa natural. Alguém escreveu uma frase há muitos anos que me chamou a atenção. O conhecimento bíblico tem uma tendência de nos isolar e fazer-nos solitários. Eu achei uma frase um tanto forte. Eu li essa frase há 50 anos. Hoje eu percebo que ela é verídica. Quanto mais nós nos apropriamos e vivemos o conhecimento bíblico, mais isolados e abandonados seremos. Não se assustem, não. Isso é um processo totalmente natural, entende? Quando crescemos na graça e no conhecimento, as pessoas vão fazer assim, ó.
Epa, distância do Zandro e da Fernanda. Distância do Jobé, porque ele é de outro time, e o time deles é meio estranho. Joga em outra ponta, né? Vão olhar para a irmã Isabel. Epa, olha só, a irmã Isabel era das nossas, agora ela está onde? Qual é o time dela? Está esquisito. Ô, irmã Márcia, ei, irmã Márcia, está sabendo muito, não. Aqui quem tem que saber mais sou eu. Não tem dessa, não existe isso, meus irmãos, não existe isso. Todos temos que crescer de igual para igual, não é? Da graça e do conhecimento. Mas louve a Deus se você estiver sendo discriminado ou até mesmo isolado por estar conhecendo um pouquinho da palavra de Deus. Sinta-se feliz, que é um privilégio que Deus nos dá. Vamos lá. Número 2. A morfologia da língua portuguesa. A palavra morfologia vem de forma. O estudo das formas das palavras da língua portuguesa. Meu Deus, que riqueza é a língua portuguesa, mas não vamos entrar em detalhes, porque isso aqui dá parafuso na cabeça. A sintaxe da língua portuguesa são as palavras combinadas na frase, suas distintas, diferenciadas funções no discurso. Pronome reto, adjetivo, objeto direto, objeto indireto, pronome demonstrativo. Ui, a lista é enorme, Pastor, vai dar um nó na minha cabeça, odeio estudar língua portuguesa. 92% dos brasileiros, foi feita uma pesquisa pela Datafolha em 2018, alegam odiar estudar a gramática da língua portuguesa. Gente, essa pesquisa é pesada. 92% da pesquisa Datafolha em 2018 assinalam odiar estudar a gramática da língua portuguesa. Mas isso é uma coisa que vem já de muitos anos, e mudar isso do dia para a noite é quase impossível, né? Se há 50 anos atrás as autoridades, o governo, através do MEC, motivassem nas escolas um aprendizado mais profundo da língua portuguesa, da estrutura, do estudo da estrutura, cremos que hoje o Brasil estaria posicionado em uma das nações mais polidas no conhecimento do seu próprio idioma. Mas tem uma pesquisa que também eu fiquei muito triste, da Unesco de 2020, dizendo que o Brasil é a nação do mundo cujo 84% dos seus habitantes desconhecem o funcionamento do seu próprio idioma. Em contrapartida, Portugal, que a gente julga, né, que o português é tapado, meio bobo, coisa parecida, o português, pelo menos, tem um conhecimento da língua, ou seja, um desconhecimento em 61%. Então, 61% dos portugueses desconhecem o mecanismo correto do seu próprio idioma, enquanto que no Brasil são 84% dos brasileiros, né? Aí não temos como fazer comparações, porque, apesar de tudo, Portugal está dentro do contexto europeu, e mesmo falando português, o contexto europeu, queira ou não, influencia fortemente dentro da cultura, né? Mesmo sendo um país luso-falante, né, de língua portuguesa. Vamos lá. Virando a página. As línguas, idiomas originais do texto bíblico. Essas línguas são o hebraico, o aramaico e o grego. O exegeta, aquele que estuda, né, a origem dos significados da palavra, necessita conhecer a estrutura gramatical dessas línguas. Nós não vamos, é claro, nos ocupar desse estudo, porque isso é direto dentro do bacharel de teologia. Mas só para você ter uma ideia, só no grego. O caso genitivo grego, um clássico exemplo, pela palavra do seu poder, que quer dizer sua palavra poderosa. O tempo aoristo grego, um clássico exemplo, que traz uma confusão tremenda. Algumas traduções de Almeida trazem aqui, ó, não pode pecar. Quando você lê esse texto, ele é forte, quer dizer que quem é nascido de Deus não pode pecar, ou seja, não tem capacidade para pecar. Mas, na verdade, não pode viver pecando ou seguir vivendo a prática do pecado. Algumas traduções em português modernas, como Almeida RC 2009, já corrigiu esse problema, entendeu? Mas tem algumas traduções de Almeida RC que coloca ali, ó, taxativo, não pode
pecar. Não sei se você tem essa tradução aí, 1 de João 3,9. Quando você lê essa expressão, causa um choque, querendo afirmar o quê? Eu nasci de Deus, da parte de Deus, então não tenho capacidade para pecar. Aí temos que olhar o versículo 10, o versículo 8, o versículo 7, o versículo 6, aí você entende que se trata da prática contínua do pecado. Esse é um probleminha do aoristo grego, que em algumas versões de Almeida não foi devidamente traduzida. Aí tem o particípio perfeito grego, Mateus 16, 19. Será desligado nos céus. É só alguns exemplos para que tenhamos em consideração que eles estão ligados aos idiomas originais. Agora, essa parte 5 é bem curiosa. Ó. O exegeta deve ser um atento observador do texto bíblico. Esse é o nosso grande, me permite com todo carinho e respeito dizer, de todos os problemas que nós, brasileiros cristãos, temos na leitura do texto bíblico, é o mais grave de todos. Não somos observadores, na maioria das vezes, quando lemos um texto bíblico. Vamos ser sinceros? Não somos na maioria das vezes, a menos que seja um texto atraente, um texto fácil. Mas se é um texto que fala de história, cerimônias, genealogia, você já cria uma rejeição automática. Peraí, isso aí não é para mim, não. Isso aí é um mistério fechado, errado, é um mistério aberto, que tem que ser interpretado corretamente. Vamos lá. 1 de Reis, capítulo 6, versos 20 e 22, e Levítico 16, 12. Vamos ter que ler esses dois textos para você visualizar o nível de dificuldade que existe nesses dois textos e a maioria quebra a cabeça. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, eu vou esperar que você abra esse texto. Isso aqui é impressionante. Se você nunca passou por esses dois textos, eu sugiro que você faça uma anotação especial aí na sua Bíblia ou no seu caderninho de notas. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 20 e 22. Vou aguardar que você tenha a sua Bíblia aberta. Eu, de propósito, não coloquei na tela para que você tenha o hábito de manusear as páginas do livro sagrado. Todos abriram lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versos 20 e 22. Bastante atenção aqui, olha só. 1 de Reis 6, 20. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. Bonito versículo. Mas o que você entendeu? Vamos agora ao verso 22. O negócio vai ficar melhor ainda. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Perceba que aqui 2 vezes aparece uma expressão chamativa, altar. Perceberam? Quem percebeu? Nos 2 versículos, no 20 e no 21, aparece a palavra altar. Mas vamos lá no verso 20, pelo menos para você entender. Aqui está falando de 20 côvados. Alguém se lembra? Olha que importante a interpretação do texto pela palavra a nível da exegese. Alguém se lembra, você não é obrigado, quanto equivale a medida do côvado? Mais ou menos 45 centímetros. Varia entre 30 a 45 centímetros. Tem o côvado lá do Novo Testamento e o côvado do Antigo Testamento. Interessante, quando você pega a tabelinha de pesos e medidas, vai encontrar 2 tipos de côvado, né? Que seria a medida deste dedo aqui, do dedo anular até o topo do cotovelo, tá? A variação vai entre 30
a 45 centímetros, não mais de 45 centímetros. O côvado do livro do profeta Ezequiel são exatamente 30 centímetros. Nos demais livros da Bíblia, 45. Anotou? Muito interessante isso aqui. Muitíssimo interessante. Ok. Agora, o que mais nos confunde, ou confunde a maioria, são as distinções dos versos 20 ao 22. Vamos lá, então, na apostila, que aqui explicamos. Havia um altar, o altar do incenso, que pertencia ao lugar santíssimo, Santo dos Santos, do templo, mas que situava-se no lugar santo do referido templo, e antes no tabernáculo. Uou, peraí. Olha que é um negócio que nós não observamos. Então, este altar que é mencionado em Levítico e em Reis é o altar do incenso. Estão percebendo? Mas este altar, ele veio a participar do lugar santíssimo na ocasião do templo. Anote aí. Quando foi levantado o primeiro templo e por quê? Vamos lá. Quem levantou o primeiro templo de Israel? Alguém se lembra? Salomão? Salomão. Isso em torno de 970 a.C. Em outras palavras, antes do levantamento do primeiro templo por Salomão, em 970 a.C., o altar do incenso estava onde? No lugar santo. Uau! Depois Deus decide mudar a configuração. O altar do incenso passa a ser parte do lugar santíssimo. Oh, boy! Então, toda referência que você leia depois do levantamento do templo, incluindo o altar, está se referindo o quê? Ao lugar santíssimo, e não o lugar santo que era comum ao tabernáculo, que era o templo portátil. Anotou? É importante que você anote, porque isso causa um problema. E que problema? Vamos lá. Zacarias 14, 9 e 10. Outro probleminha. Não é probleminha. Nós estamos aqui correndo atrás de soluções. O problema é quando nós não interpretamos corretamente o texto. E aí dá problema. Zacarias, capítulo 14, o último capítulo do livro do profeta Zacarias, versos 9 e 10. E o Senhor será rei sobre toda a terra, aquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até nos lagares do rei. Preste atenção, gente. Qual é a palavra comum que aparece tanto no verso 9 como no verso 10 de Zacarias, capítulo 14? Se você está observando, alô? Se você está observando o texto, você vai descobrir qual é a palavra comum. Ela aparece tanto no versículo 9 como no versículo 10 do capítulo 14 de Zacarias. Vamos lá. Qual é a palavra? Toda a terra? Hã? Toda a terra? Terra, toda a terra. Só que elas têm significados diferentes. Alô? O que você acha? Qual é o significado de toda a terra no verso 9? Global. Global. Está se referindo ao planeta Terra. Perfeito, irmãozão. Segura aí. E no verso 10? Local, territorial. Local, territorial, a nação de Israel. Uau! Anote aí, por favor. Toda a terra, no verso 9, é global. É só você ler com atenção e com observação. Nós não temos esse hábito. Passamos por cima do texto. Só porque está escrito a mesma frase, a mesma expressão, julgamos que se trata
da mesma coisa. Não é. E isso é sério. E isso pode levar-nos ao que? A adulterar a correta interpretação do texto sem querer, por falta de observação. Ei, se você não tem o hábito de observar, o que é observar? Analisar os detalhes de cada palavra que você está lendo. Se você não tem esse hábito, sugiro humildemente, carinhosamente, comece a ter esse hábito, comece a correr atrás. Ah, pastor, não dou nem a mínima. Você tem que dar o máximo agora, nem a mínima. Senão você vai ter enormes dores de cabeça. Vamos lá. Agora a coisa vai ficar mais apertadinha. Vou botar no ar mesmo. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28. Convido a você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28. Essa parte já fica um pouco mais difícil. Bem mais difícil. Ezequiel, capítulo de número 28. Vou esperar que você abra o seu texto. Capítulo 28, livro do profeta Ezequiel. Perfeito. Eu não vou ler do verso 1 ao verso 10, que ele é muito extenso. Só para você dar uma olhadinha, tá? E nem o versículo 12, que é um só, mas eu já vou fazer aqui a referência para você entender as diferenças. Em Ezequiel, capítulo 28, do verso 1 ao verso 10, temos dois personagens diferentes neste capítulo. Analisa depois com calma, mas, por favor, com calma. Se comprometa a ler. Mas eu já dou... Pastor, Sim. eu li essa passagem essa semana e eu confesso para o senhor que eu não entendi como que eles passam tão rápido o significado de um para o outro. Yes, yes. Mesmo capítulo, assim, um versículo perto do outro e mudou totalmente. Parabéns, irmã Núbia. A senhora está começando a observar as diferenças e as mudanças. Ó, se a irmã Núbia fez isso, você também pode fazer. É você colocar o quê? Atenção redobrada. Eu garanto que se a irmã Núbia tivesse lido o texto batido, seria impossível ela detectar essa diferença e a mudança de significado. Mas ela observou. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Não podemos, sob hipótese nenhuma, não podemos ler nenhum texto bíblico, o menor que seja, e pior, quando ele é maior, grandão, não podemos lê-lo assim, um tapa, batido. Minha sugestão, tome 3 até 5 vezes, repetindo a leitura do mesmo texto, até os seus olhos captarem que existem o quê? Diferenças ou coisas a serem anotadas. Eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo aquilo, e vai, e vai, e vai. Isso chama-se sentido básico de observação. Quer saber uma coisa que você tem experiência de observação? Se você não tiver observação, dá problema. Motorista, uma pessoa que dirige no trânsito. O sentido de observação tem que estar, ligado 3 a 4 vezes mais. Concorda comigo ou não? Você que dirige. Porque se você não tiver esse sentido de observação bem alerta, o que vai acontecer? Você vai passar sinal de trânsito, você vai atropelar pessoas, você vai bater no poste, você vai bater em placas, vai ultrapassar a velocidade, vai fazer. Só Deus na causa, aquele caos. Mas na leitura da Bíblia, muita gente faz algo parecido. Passa o sinal vermelho, passa o amarelo, bate em placas, atropela quantos textos forem necessários, capota. Gente, o negócio é grave, grave. Então, você que dirige, tem aquele cuidado, tá? Não, vou dirigir porque se eu bater no poste, eu vou ganhar uma multa, vou ter um problema com a justiça. Se eu passar no sinal vermelho, vou ter uma multa, vou perder ponto na carteira. Se eu der uma curva, uma manobra errada, eu vou perder ponto, até posso ser preso. Traz isso para a interpretação da leitura da Bíblia. E pensa nos danos que você vai causar a você, primeiramente, e aqueles que estão ao seu redor. Isso é perigoso, gente.
Pararam para pensar nisso? Que quando nós lemos e interpretamos um texto, o problema não é só para nós. O problema é para aqueles que nos cercam. E é horrível quando você pega um texto, mal interpreta e passa essa mal interpretação para outros. E agora, como é que você vai desfazer esse problema? Tivemos uma experiência que é pouco comum, né? Não estou falando isso por crítica, nem quero citar nomes ou circunstâncias. Um aluno de uma turma costumava ler o livro dos Salmos assim, em alta velocidade. Até que uma irmãzinha, né, assim, querendo conhecer a palavra, perguntou: irmão, o que significa esta palavra aqui? Sabe o que ele disse? Está fechado, está selado. Que palavrinha é essa? Se você vai lá no livro dos Salmos, aparece muito uma palavra chamada selá. Você está lendo o livro dos Salmos, aí entre os versos e os parágrafos, que seja, surgem várias e várias vezes uma palavrinha chamada selá. Alguém já viu isso? Lendo o livro dos Salmos? Selá. Só Mateus que observou isso? Ninguém? Oh, glória a Deus, graças a Deus. Então, estão observando. Quando a irmãzinha perguntou a esse irmão, que é aluno nosso, o que significa a palavra selar, ele, na simplicidade, pensa na simplicidade, num coração limpo, puro, inocente de criança, e quis dizer: está selado, está fechado. E a irmãzinha acreditou, gente. Aí esse aluno confessando em sala de aula: irmão, há quanto tempo foi isso? Há uns 10 anos. Ih, irmão, vou te dar uma notícia. Quando você puder, vá com muito carinho, com muito amor. Chegue para a irmãzinha e diga: irmã, perdão, eu me equivoquei, escorreguei no quiabo ou na maionese. Não é exatamente como eu lhe passei. Seja humilde, carinhoso e não deixe ela assustado. Quem aí sabe ou se lembra do significado dessa palavrinha, selar? Mas não tem nada a ver com selo, nem fechado, nem terminado. Não, por favor, eu tiro 25 pontos de você hoje, aqui agora, sem medo. Pausa. Pausa! Oh, meu Deus, que lindo, irmã Márcia! Pausa! Anotou aí? Selar não tem nada a ver com selo, fechado, terminado, é pausa. É uma cifra, é uma nota musical, pelo fato que sabemos que o livro dos Salmos é um livro, é um inário, não é um livro apenas. É um inário, por ser um inário da poesia hebraica, ele trabalha, né, com regrinhas ligadas a como funciona o inário. Perfeito, vamos lá então. Como nossa irmã Núbia observou, tá? Do versículo 1 ao versículo 10, nós lemos o quê? Príncipe de Tiro. Mas no versículo 12, muda de príncipe para rei. Oh! Quando você lê com atenção, do versículo 1 ao verso 10, está se aplicando o quê? A um ser humano, a um príncipe humano. Mas a partir do verso 12, aí você vê que as qualidades não são de um ser humano. Satanás. Exatamente, está ligado a Satanás. Uau! Mas da onde eles tiraram rei de Tiro? Por que esse título, pastor? É uma expressão figurada relativa à época daquela situação. Porque rei fala de comandante supremo e príncipe fala de alguém em uma posição alternada ou subalterna. Então aí vem muito a cultura da época do livro do profeta Ezequiel. Então, temos que entender a linguagem da cultura da época, que para nós realmente é difícil. Essa é o trabalho da exegese bíblica, ela vai nos ajudar a ir na etimologia, na raiz da palavra, e no que cavamos o estudo da palavra, vamos lá no hebraico e descobrimos que no hebraico a palavra príncipe e a palavra rei têm significados totalmente diferenciados ao que nós, em língua portuguesa, entendemos. Daí, volta a bater na tecla. Há necessidade de um dicionário bíblico. Quando você chegar lá no bacharel, caso você chegue e queira, quando estiver estudando o hebraico, aí você vai entender 100%, porque nós vamos estar
lendo o texto no original, aí vai fazer um sentido tremendo. Por enquanto, talvez não faça sentido, mas é necessário a investigação da cultura da época e do significado da palavra hebraica aplicada na época. Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Outro probleminha. Meu Deus, será que eu estou com duas Bíblias? Esse é um negócio sério. Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Gálatas 4, 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Lendo a grosso modo, parece uma ordem, não é verdade? Mas não é, não. É uma censura. Oh, yes! O apóstolo Paulo está aqui censurando e não ordenando aos Gálatas. Uau! Como é que eu sei que é uma censura? Dê uma olhadinha no verso 9, no verso 8, no verso 7, no verso 6. Aí lendo, ó, para trás. Contexto. Aí você descobre, uau! Paulo não está dando nenhuma ordem, isso é uma censura pelo fato da sua excessiva religiosidade. João 5,39. Todo mundo pensa que é uma ordem, que é um mandamento. João 5,39. E olha que eu ouço isso de pregadores renomadíssimos, de alto respeito. Não vou mencioná-los, claro, por respeito que eu tenho e admiração à pessoa deles, mas olha o erro que todo mundo comete. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está percebendo? Examinais. A diferença está no S. Se o verbo fosse aqui, examinai, imperativo, verbo no imperativo. E verbo no imperativo, nós sabemos na língua portuguesa o que significa ordem, ordenança. Mas aqui não está no imperativo, aqui está no subjuntivo. Pastor, pegou agora a minha veia. Eu sou péssimo em gramática. Vê a diferença que faz uma letra em um verbo, muda tudo. Examinais de examinai. Anotou aí? Se fosse examinai, sem o S, o verbo estaria no imperativo. Aí seria uma ordem. Mas está com S, está no subjuntivo. Não é uma ordem. Então se trata de quê? Jesus mostrando a incoerência dos judeus. Quando eu leio o verso 40, 41, fica bem mais claro. Quando eu leio o 38, 37 e 36, fica mais claro ainda. Qual o problema? Nós não costumamos observar. Observe, comece a observar com atenção o que você está lendo. Uma ordenança do Senhor, né, foi Mateus 7,13, quando ele diz, entrai. Aí está. Porta estreita. Entrai, isso é ordenança. Se ele usasse entrais, isso é uma incoerência. Gente, uma letrinha. Não deixa de ser um conselho, né? Hein? Não deixa de ser um conselho para nós seguirmos, né? Exato. Não. Mas aí temos que olhar o contexto também. Tem essa, não podemos tomar uma conclusão final sem observarmos os textos, os versículos que estão antes e depois. Agora, essa aqui é boa demais. Meu Papai Celestial, Êxodo 16:1 e Números 13:21. Isso aqui dá uma confusão generalizada a partir do momento que eu não observo. Olha só, Êxodo 16:1 fala o deserto de Sim, com S. Mas Números 13:21 fala do deserto de Zim. Meus irmãos, tem palavras na língua portuguesa, você sabe disso, né? Que estão escritas com S, mas tem a pronúncia de Z, que é um exemplo de uma palavra da língua portuguesa
A grafia é S, mas se pronuncia com Z. Quem se lembra? E você está dentro de um lugar que tem essa grafia. Casa. Casa. Casa é com S, mas ninguém diz caça. Só os hispanos. Os hispanos dizem caça, caça. Mas na fonética da língua portuguesa se escreve com S, mas o som é de Z. E esse probleminha ocorre no hebraico. E temos que ter cuidado, porque no hebraico se pronuncia um sim. No hebraico, então, como a transliteração no português é sim, mas no hebraico é shin. No português, a transliteração é zin, mas se pronuncia tsim, ou tzin, tzin, que é mais complicado, porque é a letra tzadê. Então, tzin e shin, que nós lemos transliterado, que é transliterado, trazido para o nosso alfabeto. Então, temos que ter cuidado, que são dois desertos completamente diferentes. Olha Isaías 42, 1-19. Aqui temos dois servos do Senhor. Outro probleminha, bem diferentes. No verso 1, o servo do Senhor é Cristo. Como é que eu sei disso? Pelo contexto. E no verso 19, o servo do Senhor é a nação de Israel em sua rebeldia para com Deus. Vamos lá, então? Já vamos terminar em 5 minutinhos. 5 minutinhos. Papai do céu, pastor, vou deixar essa aula com minha cabeça pegando fogo, mas essa é a intenção, esquentar a sua cabeça. Para você observar, repito, mais de 80% dos cristãos leem sem uma gota de atenção. Não, a partir de hoje eu vou ler dobrado, vou colocar o farol de milha em tudo que eu ler, senão daqui a pouco estou falando bobagem, heresia. Temos que ter cuidado. Isaías 42, 1. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito a quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Só o verso 1 já diz tudo. Está percebendo? Servo com S maiúsculo, né? Servo com S maiúsculo. Olha a observação. Gente, alô? Parece que é só a irmã Núbia e a irmã Zandro que estão com o farolete de milha ligado. Eu quero acreditar que os demais também estão com o farol de milha ligado. Gente, quem está com o farol de milha ligado aí? Graças a Deus. Que coisa boa! Se não, eu vou mandar pelo correio uma miniatura de farol de milha que eu encontrei esses dias no Home Depot. Baratinho, né? Manda pelo correio, chega na sua casa, você liga quando tiver o momento da aula para iluminar o texto que você está lendo. Mas vamos lá, olha só. O 42.1 já dá tudo. Servo com S maiúsculo, está vendo aí na sua tradução? Eleito com E maiúsculo, pus o meu espírito, o espírito com E maiúsculo, está se referindo a quem, gente? Jesus Cristo. Alô? Se você não observou, perdeu o trem, perdeu o bonde, perdeu a condução. Versículo 19. Aí, olha a diferença. Quem é cego, senão meu servo? Surdo como meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado e cego, como o servo do Senhor? Aqui não tem nenhuma aplicação com a pessoa de Jesus. Impossível. Fazer de Jesus o quê? Um dependente humano? Uau! Jesus não é dependente humano. Aí você lê os versículos que estão antes e depois do 19, aí você conclui que este servo do Senhor está se referindo à nação de Israel. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Gente, releia essa parte. Isso aqui é de uma importância que no futuro, na prática da leitura da Bíblia, pode trazer dor de cabeça. Irmã Jennifer, por favor. Pastor, eu já tirei essa passagem várias vezes também, mas assim, eu fico, do jeito que agora o senhor mencionou, que é sobre Israel, nessa passagem aqui, como que a gente colocaria, então, se fosse assim, o Senhor te falou para você abrir, né, te mandaram falar para você abrir essa página e tal, esse versículo, leia esse versículo para você, para sua vida. Aí como é que você vai, então, interpretar se está falando de Israel? Vamos entender duas coisas importantíssimas. Estou dando a resposta para a irmã Jennifer
Se você quiser anotar, eu vou dar essa resposta agora com base bíblica. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33 diz que nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz no meio das igrejas. Presta atenção, se Deus nos dá uma mensagem, e eu creio nisso, isso que a irmã Jennifer está falando, eu já fui centenas de vezes, homens de Deus, mulheres de Deus, serem usados para entregar um texto bíblico para mim, mas esse texto tem que ter o quê? Enquadramento. Tem que ter coerência. A revelação de Deus sempre ela vai ser coerente, vai trazer paz e segurança nos nossos corações. Muita presta atenção nisso. Ainda que seja um texto desconhecido, mas na hora que Deus dá, ele se encarrega de testificar no nosso espírito, até mesmo a interpretação daquele texto. Se você nunca teve essa experiência, peça a Deus que Deus faz isso, e é maravilhoso. Deus não causa confusão com nenhuma mensagem, com nenhum texto que é dado. Se alguém, então, te passou um texto que te causou uma confusão na interpretação, pezinho para trás e olhinho aberto. Aí tem alguma coisa, mas não bate com 1 de Coríntios, capítulo 14, verso 33. Outro texto está na carta de Pedro, porque nenhuma profecia é de inspiração humana, ou seja, o que é a profecia? A revelação da palavra de Deus. Quando Deus nos dá uma palavra, ainda que revelada pela Escritura, ela tem que ter sentido no contexto geral e no contexto de aplicação para a nossa vida. Se aquela palavra não tem sentido no contexto geral e com aplicação na nossa vida, 2 pezinhos para trás e 2 olhinhos abertos, porque tem alguma coisa fora de lugar. Quando estão me entendendo, gente? Que Deus não é Deus de confusão. Outra coisa, pastor, às vezes tem algumas bíblias de estudo que bem aqui embaixo vai ter a explicação. Aí está. Está se tratando, nesse caso, dos judeus. Exato. Sugiro, irmã Jennifer, na medida do possível também, que a irmã leia bons comentários bíblicos. Se a irmã quiser, eu posso lhe dar uma listinha bonita, que a irmã vai ficar sorrindo até 2054. Entende? Mas está ali, Jair, coloca aí, irmão Mateus Jair. Comentário bíblico de Moody. É um dos melhores de comentário, esse aqui arrebenta. Deixa eu tentar encontrá-lo em PDF. Se estiver disponível na internet, eu vou postar imediatamente, tá? Mas, irmã Jennifer, recomendo se habituar a ler comentários. Excelente! Fotografa, Mateus, os 2, por favor, por gentileza, né? Vou pedir a bondade do Mateus. 3 minutinhos, já vamos terminar. Vou pedir a bondade do Mateus a estar postando a fotografia desses comentários. Sim, irmã Jennifer. Então, seria, caso talvez heresia, ou não seria correto dizer, por exemplo, se fosse esse texto, e em caso, talvez que eu esteja passando por algo, aí querer dizer, Deus quer dizer que você está se comportando como o povo de Israel, pecando, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, você tem que se consertar, ou algo assim? Heresia eu não digo, porque é uma expressão um pouquinho forte, não se encaixa na questão, mas seria um desvio de trajetória, entende? Pessoas que com o coração cheio, com bom sentimento de ajudar, transmitindo textos bíblicos que de Deus não receberam ordem para transmitir. Porque, repito, Deus não é Deus de confusão. Se ele for usar um texto da sua palavra para trazer uma palavra de direção, de conforto, de sustento para a irmã, Deus saberá o que está fazendo. Tá? Ele não vai jogar, como diz na linguagem popular, verde para colher maduro. Ele vai jogar o maduro já, para alcançar o objetivo do seu coração, entende? Heresia, repito, não se trata disso, mas se trata, infelizmente, de um desvio de trajetória que, queira ou não,
causa confusão. Então, nós temos que ter o quê? Suficiente discernimento e uma pequena visão de conhecimento bíblico básico para saber discernir o que vem de Deus e o que vem da intenção do bom coração humano. Bom, vamos usar mais 2 minutos e já estamos terminando. 2 minutinhos, já estamos terminando. Vamos lá, vamos lá. Ok, Jair, tu mudaste de número de telefone, correto? Tu mudaste o teu número. Não vou fazer atualização porque eu não tinha esse número, 5544. Valeu, muito obrigado, Deus te abençoe. Para terminar, o texto em geral, vamos terminar com esse ponto número 6. O texto é o fluxo normal da comunicação escrita. É a contextura da comunicação escrita. Letra B, o texto provém do latim textus, que quer dizer tecido ou tela, ou seja, o tecido do discurso. No texto bíblico, temos 2 coisas principais, as palavras isoladas e a mensagem. Próxima aula nós vamos falar desta grandíssima importância, como você discernir, separar as palavras isoladas dentro da mensagem e vice-versa. Anote aí, nós vamos parar no ponto 6. E anote aí, dever de casa, porque a próxima aula vai ser a penúltima. Dever de casa. Exercícios da página 17, 18 e 19. Exercícios da página 17, 18, 19. Paramos por aí? Não. Já mandou fazer, pastor. Já fizemos. Já fizeram? Já fiz. Até a 30, então, da 27 a 30. Maravilha. Então, próxima aula, corrigimos. Então, próxima aula... Até 30. Isto, maravilha. Então, estamos no céu. Estamos no céu. Então, próxima aula, a gente vai corrigir, então, todos esses exercícios que serão os suficientes para vocês estudarem para a nossa provinha do dia 28. Perguntas, dúvidas? Tudo bem esclarecido até o momento? Maravilha? Muita dúvida. Muita dúvida, irmão Gilberto. Então, vamos ter que tirar essas dúvidas. Olha, de hoje é uma semana. Senão, o irmão vai dançar na maionese. Dançar, não quero que o irmão dance na maionese, não. Né? Quero que o irmão entre na profundidade da maionese. Irmã Núbia, passa essa aula... chegou a cair de tanta dúvida. Passa essa aula com muito carinho, né? E com muito amor para o seu esposo, para a sua enteada, né? E que eles sejam motivados a assistirem essa aula, que essa aula eu considero uma chave importantíssima para vocês entenderem a próxima, né? A próxima vocês vão entender, que para vocês entenderem melhor a próxima aula, tem que ter dependência desta aula. Então, eu recomendo. Se as dúvidas, como estão aí com o irmão Gilberto, são muitas, reveja essa aula, se for necessário, até 2 vezes, tá? E vamos tirar todas as dúvidas possíveis na próxima aula, que vai ser a penúltima, para não causar maiores transtornos. Agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos aqui com vocês. Concluímos, então, a nossa aula de hoje, desta quarta-feira, 14 de setembro. Vamos agradecer ao Senhor, pedindo a nossa irmã Núbia, nos dirigindo a Deus, levando a palavra de oração, agradecendo pela aula de hoje. E, mais uma vez, meu muito obrigado pelo esforço de cada um de vocês. Próxima quarta-feira, dia 21, estaremos aqui, se Jesus não regressar. Irmã Núbia, nos levando uma palavra de oração e agradecimento ao nosso Deus. Amém, oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua palavra, Graças Senhor. te damos, Deus. E assim aprender mais das Escrituras. Obrigada, Pai, pela vida do nosso pastor Prestes, que está tão disposto a nos ensinar. Te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Ajude-nos, Senhor, a entender cada vez mais sobre as Escrituras, para que o seu nome seja glorificado através disso. Esteja com cada um de nós, Pai, nos cuida, nos proteja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade... Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade.
seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça, É necessário que ele cresça, que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, Honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus abençoe, ótimo final de quarta, ótimo final de semana e até a próxima quarta, se Deus Amém. quiser. A paz do Senhor para todos vocês, Deus muito lhes abençoe. Amém.